Nós começamos a Escola de Discípulos, módulo 1. Essa é a matéria número 1 e a matéria diz respeito à doutrina da salvação. E hoje nós vamos estudar a lição número 1, que fala sobre o propósito eterno de Deus. Você pode acompanhar na sua apostila também. Eu quero ver com você a verdade central desta lição. Deus tem um propósito original e eterno para a nossa vida. Sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É de elevadíssima importância eu e você aprendermos e estudarmos que Deus tem um propósito eterno para mim e para você. Deus, quando nos criou, Ele estava trabalhando e está trabalhando no seu propósito de formar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E nós vamos estudar sobre isso baseados nos textos bíblicos que nos ensinam. E o primeiro texto que eu quero ler com você é em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu e você fomos criados, Deus criou a humanidade desde Adão com um propósito de governo, de domínio, de multiplicarmos, administrarmos toda a terra e toda a riqueza para a bênção, para o fluir da vida, para a multiplicação. Esse é um decreto que está sobre nós. Se o pecado distorceu isso, corrompeu isso, e realmente o pecado corrompeu tudo isso, esse é um estudo que nós vamos ver mais à frente. Mas o propósito original de Deus permanece. Ele nos criou, Ele criou a mim e a você para governarmos bem toda a terra. E esse propósito não só permanece, como o Senhor traz sustento para Ele e trabalha para nos levar para a eternidade a fim de vivermos perfeitamente, em plenitude, esse propósito de governo. O texto de Efésios nos ajuda a ampliar esse entendimento e diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. É de extrema importância eu e você estudarmos e encarnarmos essas doutrinas bíblicas. Deus criou a mim e a você com um propósito. Saber desse propósito e confiar, crer de todo o nosso coração que não importa as lutas, os problemas, as dificuldades, as características de cada um, Deus deu a todos nós características, promessas, decretos, propósito. E ainda lemos em Efésios, capítulo 1, versículo 11, nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Quero ver com você também o objetivo dessa lição. Saber que Deus tem um propósito eterno para a minha vida, entender qual é este propósito e receber esta revelação como o meu maior princípio de vida. O propósito da lição, o objetivo dessa lição, o alvo que temos ao estudar a palavra do Senhor, as doutrinas bíblicas, é que a gente conheça bem nossa identidade em Cristo, que a gente viva o propósito alinhado com o Senhor, o eterno, e possamos vencer, possamos construir, possamos edificar, se for preciso, possamos corrigir, alinhar nossa rota, de tal forma que estejamos dentro do propósito eterno de Deus. E uma das primeiras questões que eu quero ver com você é sobre Deus é o Deus de propósito. Deus nos ama pessoalmente e tem um propósito maravilhoso, um propósito eterno para cada um de nós. Veja o que está escrito nesse texto de Romanos, capítulo 8, verso 28.
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo ser humano necessita de um propósito firme, de um destino, de um motivo, um sentido para a vida. Todos nós precisamos disso. Se não conhecemos isso, nós vamos tentando os sentidos, os propósitos, os projetos de vida que o comércio, que a intelectualidade, ou que a moda, ou que as tendências da sociedade propõem. E, na verdade, eu e você precisamos entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Em Cristo, você e eu temos um propósito de existência, é o que diz a lição. Temos origem e destino. Eu e você temos origem e destino. Você não é um acidente, eu e você não nascemos por acaso, não nascemos por obra do acaso. E guarde bem isso, esse não é apenas um conceito opcional. Essa é uma raiz, uma fundação, um fundamento, um alicerce da nossa existência. Nós nascemos, nós existimos, fomos criados por Deus para um propósito, e um propósito eterno. Um propósito perfeito e eterno. E esse é o outro tópico da lição. O propósito de Deus é um propósito eterno. Veja o que está em Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Nós fomos conhecidos por Deus, predestinados por Deus, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem, antes de nós mesmos existirmos, Deus já sabia de nós. É o que o salmista declara aqui no Salmo 139. É uma doutrina bíblica de elevadíssima importância. Na ausência dela, a gente vai tentando as ideologias humanas, mas como doutrina bíblica, ela é um alicerce. Deus me criou, Deus conhece a minha vida, Deus me conhece antes mesmo de eu existir, Deus já havia preparado o que há de melhor para mim e para você antes de existirmos, e isso está dentro, coerente com o propósito eterno de Deus. Fomos conhecidos e predestinados antes da nossa existência e antes mesmo das nossas limitações, imperfeições, antes do nosso pecado. Nada pode nos separar desse amor de Deus. É uma convicção. Nada. Isso se aprende. E é lícito que eu e você experimentemos, como um aluno que faz uma prova e testa se aquele conhecimento é real, e vem a nota e vem a aprovação, eu e você podemos fazer prova. Senhor, eu quero viver dessa forma, eu quero saber qual é o propósito do Senhor para a minha vida, eu quero entender que eu tenho um propósito de vida e que o Senhor me criou para fazer parte de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O propósito de Deus é um princípio de vida para todos nós. A primeira palavra que aparece no texto sagrado, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, é princípio, Bereshit. E princípio diz respeito ao início de todas as coisas, mas diz respeito também à origem de todas as coisas. Deus, Ele é o princípio de todas as coisas, nele as coisas começam, mas Ele é também a origem, nele as coisas passam a existir e também nele nós passamos a existir. Nele está o propósito da nossa vida, nele está a direção, o trilho da nossa vida, e Deus criou todas as coisas no princípio, na origem, todas as coisas da natureza e nós, Ele nos criou assim. No relato da criação, nós registramos em capítulo 1 e 2 de Gênesis, a origem e o plano de Deus para a nossa vida. É desse fundamento que vem a convicção doutrinária de que Deus nos criou para sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Se você conhece o propósito de Deus para a sua vida, como ou em que isso tem afetado você? Então, qual é o propósito de Deus?
Esse terceiro ponto eu quero ver com você a partir dos versículos que estão em Gênesis 1, verso 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. O homem não pode nadar nas profundezas como o peixe, mas o homem tem o poder de criar o submarino. O homem não pode voar nas alturas como as aves, os pássaros, ou como qualquer ser que circula pela atmosfera. Mas o homem criou o avião, o foguete, e ele faz isso. Deus deu a capacidade ao homem de dominar todas as coisas, com um propósito. É sobre isso que nós estamos estudando. Leia ainda Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas por meio daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja as coincidências ou os elementos comuns desses dois versículos. Em Gênesis 1, 27 e 28, nós temos imagem. Deus nos criou a sua imagem. Em Romanos 8, 28 e 29, o apóstolo Paulo fala sobre sermos de volta, ou estarmos de volta à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis capítulo 1, o Senhor fala sobre multipliquem-se. E em Romanos, Paulo fala sobre muitos irmãos. Não são só coincidências dos dois textos, mas são dois textos que fundamentam essa doutrina bíblica de que eu e você fomos criados para um propósito eterno de Deus, de pertencermos à sua família, de governarmos sobre a terra, de multiplicarmos todas as coisas. E Jesus nos leva de volta a esse propósito. O que podemos aprender com isso? O propósito de Deus para nós não é apenas nos salvar, ou nos levar para o céu. O propósito divino antecede ao pecado. A salvação em Jesus é o único meio de alcançarmos o propósito, o alvo de Deus para a nossa vida. Em Jesus, Deus expressa a vida que Ele sempre desejou para todos nós. Ao crescermos em semelhança a Cristo, aproximamos-nos do propósito de Deus para nós. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós já vimos, ponto 1, Deus é o Deus de propósito. Ponto 2, o propósito de Deus é um princípio de vida para nós. Ponto 3, então, qual é esse propósito de Deus? E o ponto 4, entenda o propósito eterno de Deus. E aqui eu quero falar de família. Ter uma família. Que coisa maravilhosa pensar que Deus estabeleceu isso em sua perfeição, em seu amor. Eu quero ter uma família de mais filhos. A comunidade, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, decidiu ter mais filhos, ampliar a família. E isso é fundamento bíblico, doutrina bíblica, algo maravilhoso. Nisso está, lá na origem em Deus, o porquê de sermos família, porquê de formarmos família, porquê de vivermos na terra a vida física em família, porquê que a igreja é uma grande família. E aí podemos pensar também por que o maligno trabalha o tempo todo, desde sempre, para destruir família, desestruturar a família ou deixar as famílias disfuncionais. O propósito de Deus é uma família, por isso Ele nos pôs vivendo nessa terra em família, com alvos de família. E aqui nós temos 3 pontos que são importantes. A família é uma ideia de Deus. A família que temos, a família que vivemos, a estrutura da sociedade em todas as culturas, por meio de família, é uma ideia de Deus. Deus é uma família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A família, ela sempre tem intimidade com o Pai.
E ainda que as famílias da terra tenham sofrido a corrupção do pecado, e não existe intimidade com o Pai, às vezes existe inimizade com o Pai. Às vezes nem existe o Pai que desapareceu, que foi embora, que sumiu. Essa quebra da harmonia de uma família no seu relacionamento de confiança, de governo, de relacionamento de intimidade com o Pai, foi quebrada na vida terrena por causa do maligno, mas ela permanece em Deus e ela permanece como propósito de Deus para nós. Propósito de Deus para mim e para você vivermos nesta terra, em relacionamento de intimidade com o nosso Pai terreno, de amor, de aliança, de interdependência. E, acima de tudo, o propósito de vivermos isso com Deus, o nosso Pai. Por meio de Jesus, eu e você voltamos ao Pai, podemos viver o propósito de uma família, pertencermos a uma família, e isso é expresso fisicamente na terra, quando nós pertencemos a um grupo que é a igreja local, para termos relacionamento com o Pai. Além disso, família tem relacionamento e unidade. São 3 elementos de elevadíssima importância para entendermos a vida e para entendermos a vida do corpo de Cristo. Família é uma ideia de Deus, família tem intimidade com o Pai e família tem relacionamento, irmãos. Por isso nos chamamos de irmãos, por isso vivemos na interdependência, no amor, na aliança. Tem relacionamento e unidade, é o propósito de Deus para todos nós. O propósito do Senhor, no princípio, é que, desde o princípio, é que o homem viva em comunhão, em relacionamento, homem e mulher com seus filhos. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. E, por último, sermos adoradores do Senhor Jesus. Eu quero estimular você a ler toda a apostila, a ler os versículos, aqueles que eu estou lendo aqui com você e aqueles que estão mencionados na apostila. É de extrema importância que você tenha essa aula em vídeo como uma base para o seu estudo, mas que você amplie nos textos que estão sendo colocados, na sua leitura de toda a lição e na sua intimidade com o Espírito Santo, que o Senhor vai te revelar, Ele vai te mostrar aquilo que é verdade bíblica comparado ao que você está vivendo, os desafios, o que pode ser aprimorado, o que pode ser resgatado, o que precisa ser consertado. E Deus vai trabalhando dessa forma na sua vida. Veja ainda, de muitos filhos, uma família de muitos filhos. Diz o Senhor em Gênesis, sejam férteis, é o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis, sejam férteis, multipliquem-se, tanto as coisas materiais, como também a riqueza emocional, mas acima de tudo, em família nessa terra, filhos. O propósito do Senhor é que tenhamos filhos, assim como Ele gera filhos. Deus deseja uma igreja, uma família com muitos discípulos, vidas salvas que estão retornando ao seu propósito eterno. Eu e você somos ministros que se multiplicam. Nós somos discípulos de Cristo, somos filhos, somos autoridades de Deus, embaixadores de Deus nessa terra. Aí você entende a missão de evangelismo da igreja, alcançar outros e levá-los ao novo nascimento, e pelo novo nascimento eles também se tornarem filhos de Deus. O crescimento, a ampliação, a multiplicação da família de Deus está na missão da igreja, está na minha missão, na sua missão, e está primeiramente no nosso entendimento, em cima de um fundamento bíblico. Deus me fez como filho, membro da sua família. E Deus me faz como autoridade para que eu possa governar, dominar, e depois do pecado, com uma missão específica, vencer o maligno. Por isso Ele nos dá capacidade, dons, poder do Espírito Santo para vencer o maligno, de tal forma que eu e você possamos executar a obra dele, alcançar outras vidas e multiplicar. Repito, multiplicar as coisas físicas, intelectuais, emocionais, mas também multiplicar filhos, filhos biológicos e filhos espirituais. O propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Nesse propósito, Ele nos inclui no trabalho, na operação, no processo. Ele nos dá o privilégio de pertencer à sua família e ao que Ele faz.
por isso nós nos vinculamos ao corpo de Cristo, por isso nós servimos a Cristo anunciando o Evangelho para outros, a fim de governar. Por isso nós governamos bem e podemos andar debaixo das promessas de Deus para todas as coisas da nossa profissão, nossa família, nossas questões físicas, porque é um decreto que está sobre mim e sobre você. Ao conhecer sobre esse decreto, eu posso me firmar em verdade, por fé e avançar. Vimos que a família de muitos filhos e família de muitos filhos semelhantes a Jesus. No propósito original demonstrado no Éden, aprendemos que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. O Espírito Santo confirma isso em Romanos 8:9, dizendo que fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Jesus é a expressão clara de Deus, perfeita de Deus. E Jesus em nós é a expressão e manifestação de Deus em nós. Quando eu e você entendemos isso e começamos a viver a vida de Cristo, nascemos de novo, vamos numa caminhada de santificação, nos tornando semelhantes a Jesus, nós vamos crescendo no entendimento de quem nós somos, filhos, de uma família de Deus e de filhos semelhantes a Jesus. Por isso o discipulado. Semelhantes a Jesus significa, veja em Efésios 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Eu e você não fomos criados para tentar a vida, para escolher uma religião e buscar dogmas ou ideologias. Eu e você fomos criados com um propósito. Se o pecado corrompeu isso, e o pecado corrompeu isso, e esse assunto nós ainda vamos estudar, o Senhor providenciou em Jesus Cristo resgate para que eu e você voltemos ao propósito eterno de Deus. Aqueles que andam só tentando a vida debaixo de tanta opressão, cheios de características que não são de Cristo, são características das trevas. Ele pode crer no Evangelho, ele pode crer no propósito eterno de Deus e pode escolher em Cristo Jesus caminhar de volta ao Pai, cada dia mais semelhante a Jesus. E esse é um desejo, um propósito que eu e você precisamos ter, consolidar. Eu quero ser semelhante a Cristo. Eu quero ser semelhante a Cristo. É importante, em todo tempo, eu e você perguntarmos qual é o caráter de Cristo, como Jesus agiria, como Jesus faria nesse momento, o que a Bíblia diz acerca de todas essas coisas, e assim buscarmos ser semelhantes a Jesus. Deus nos fez abençoados para governar, para abençoar. E Deus deseja que sejamos abençoados e abençoadores, conscientes, convictos da nossa identidade. Eu sou filho de Deus, nasci de novo e agora pertenço à família de Deus. Essa família é expressa na terra pela vida da igreja, que é o corpo de Cristo. E eu quero priorizar isso, eu vivo isso, e eu quero buscar cada dia mais me tornar semelhante a Jesus. Por isso eu estudo a palavra, por isso eu estudo a doutrina bíblica, por isso eu ando em comunhão com meus irmãos, por isso eu ando na interdependência do corpo de Cristo, por isso eu ando debaixo de discipulado, porque eu quero estar cada dia mais alinhado com o propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu quero ser assim. Deus deseja que sejamos uma bênção e governemos bem todas as coisas, a começar da nossa própria vida. Quando vemos capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, nós entendemos que Adão e Eva viviam num paraíso, era perfeito, o pecado não estava ali. Mas tudo mudou a partir do pecado. Só não mudou o propósito eterno de Deus. Se hoje vivemos um mundo tão corrompido, tão deturpado, se hoje encontramos tantas pessoas à nossa volta sofrendo, limitadas, com carências, com pobrezas, fracassadas, algumas derrotadas, não é porque Deus não atendeu, não é porque Deus não cuidou, é porque nós estamos fora do propósito eterno de Deus. E Deus não vai fazer de forma arbitrária que eu e você voltemos para o propósito dele.
É necessário que eu e você ouçamos o Evangelho. Ao ouvir o Evangelho, creiamos no Evangelho. Ao crer no Evangelho, decidamos por depositar nossa vida debaixo do governo de Cristo. E essa decisão é uma confissão pública que nos faz nascer de novo, e agora nascidos como filhos de Deus, não só como criaturas de Deus. É uma decisão pessoal. E essa decisão só pode ser solidamente executada quando eu tenho entendimento. Por isso essa lição, o entendimento de que eu e você fomos criados para um propósito. O pecado corrompeu isso, deturpou isso, nos roubou esse propósito. Mas eu e você, ao ouvirmos o Evangelho, ou estudarmos as doutrinas bíblicas, nós podemos crer, e ao crer, viver isso aqui. Eu decido crer que fui criado com um propósito. O propósito é ser filho de Deus, pertencer à família de Deus, me tornar semelhante a Jesus. E nós vamos ver isso com mais detalhe à frente, de como o Senhor opera isso. Mas hoje eu decido isso, Senhor. Eu quero viver assim. Podemos olhar para tudo que está à nossa volta e perguntar o que foi que aconteceu, por que as coisas ficaram do jeito que estão. E esse assunto é matéria para a próxima aula.